O dia em que eu me reencontrei após a maternidade. Quem já é mamãe aí vai me entender. Quem já passou pelo puerpério, as mudanças de humor, vai me entender, não é mesmo? Bom, quando eu cheguei da maternidade com meu bebê recém-nascido, eu lembro que eu olhei para a cara do meu marido me olhou e a gente se perguntou: e agora? O que eu faço? Como aquele meme. Pois é, e agora o que eu faço? E ali aquela correria do dia a dia, eu sentia muita fome. Eu sentia que se eu pudesse comer a parede ali, eu comia a parede, porque eu sentia muita fome, porque eu amamentava no seio e ele mamava bastante, graças a Deus. E eu lembro que foi muito gostosa a experiência dos primeiros dias, ao mesmo tempo desafiadoras. Vocês me entendem, né? Sim, muitos desafios. Porque eu, como mãe de primeira viagem, eu era muito inexperiente. Eu não sabia praticamente nada. Foi tudo ali aprendido na prática. E eu realmente estava vivendo apenas pro meu filho, ali naquele começo de vida dele. E eu não tinha hora para comer, não tinha hora para tomar banho. Vocês sabem, né? Quem já é mamãe aí. Era um verdadeiro caos. Pensava mais no bem-estar dele. Minha preocupação é se ele estava bem, se ele estava saudável, se ele estava engordando. E os ok's do pediatra, né? Olha, tá tudo certo, tá tudo bem, tá engordando, tá tudo uma beleza. Era isso que era importante pra mim. Porém, com o passar do tempo ali, eu fui sentindo falta da pessoa que eu era. Falta da pessoa que eu achava que eu era, né? Bem assim. Com 4 meses, eu falei pro meu marido, com 4 meses de vida do meu filho, eu falei pro meu marido: olha, eu quero fazer alguma coisa por mim. Eu tô sentindo essa necessidade de sair de casa, porque eu ficava só com ele em casa o dia inteiro, o dia inteiro. E aquilo tava me sufocando por dentro. Parece que tinha alguém enforcando meu pescoço. Eu me sentia muito mal. Comecei a me sentir mal, me sentir sufocada. Parece que a casa tava me engolindo, assim. Parece que tudo ao meu redor tava me engolindo. E eu lembro que eu falei pra ele: olha, eu quero fazer algo por mim. Eu tô sentindo essa necessidade. E eu fui a um estúdio de dança. E nesse estúdio de dança era muito lindo, maravilhoso, maravilhoso. E eu lembro que ali na aula de dança, que era fit dance, e a professora super simpática, tinha só mulheres no dia. E ela foi passar ali a coreografia e eu me vi no espelho. Eu me vi no espelho totalmente desengonçada. Sendo que eu nunca fui uma pessoa desengonçada para dançar, que eu sempre dancei desde os 3 anos de idade. Desde os 3 anos de idade. A dança sempre foi o ar que eu respiro, mas após o nascimento do meu filho eu parei de dançar. Era uma coisa que me dava um prazer absurdo. Era uma coisa que fazia minha alma acender. E eu tinha parado de fazer. Quando eu me vi naquele espelho, me dançando totalmente sem sentido algum, eu não estava entendendo o que era esquerda, o que era direita, eu realmente estava totalmente fora de mim. Eu lembro que eu comecei a chorar e eu comecei a falar ali na sala para as meninas, que tinha só mulheres, e eu falei: gente, eu nunca me vi tão desengonçada para dançar. Eu tô dentro de casa com meu filho há 4 meses e eu nunca mais dancei. Nunca mais dancei. Como eu posso estar dançando desse jeito se eu nunca fui assim? E eu lembro que eu fui muito acolhida pelas mulheres que ali estavam.
Lembro que tinha algumas mamães também, né? Então elas puderam entender bastante o que eu estava sentindo naquele momento. E eu chorava. E eu falei, como que pode eu ter me tornado uma pessoa assim? Uma pessoa que parecia que eu não sabia dançar. E ali foi o meu alerta. Depois daquele dia, eu me reencontrei. Sabe por quê? Porque até o momento eu estava fazendo tudo por ele. Eu estava fazendo tudo pro meu filho. Que não é errado a gente cuidar do nosso filho, pelo contrário. Porém, eu tinha me abandonado. Eu tinha me abandonado como ser humano, na verdade. Porque como que podia eu, uma pessoa que desde os 3 anos de idade eu sempre dancei, e eu me ver completamente daquele jeito? E eu perceber que a minha cantora favorita, eu parei de ouvir. Nunca mais eu ouvi minha cantora favorita, que eu amo de paixão. Nunca mais. Nunca mais eu tinha dançado. Como eu não tinha dançado nunca mais? Eu levantei ali vários questionamentos na minha cabeça. A partir daquele dia, eu olhei para o meu marido e falei assim, eu tenho que pensar um pouco em mim. Foi aonde comecei ali a fazer academia, que eu acabei não começando nessa escola de dança nesse dia, mas eu comecei a fazer academia, eu gostei bastante, que não supriu a aula de dança, porque para mim a dança sempre foi assim, num combate com nenhuma outra coisa. Porém, era uma coisa que eu saía, eu fazia algo por mim. Depois daquele dia, eu comecei a dançar em casa. Comecei a colocar música. E até um detalhe que me chamou bastante atenção foi que eu coloquei a cantora que eu sempre gostei, a minha cantora favorita. Quando eu ouvi a minha cantora favorita, eu desabei. Eu falei, eu tava perdida de mim mesma. E eu me encontrei. Não que eu encontrei a pessoa que eu era antes da maternidade, porque a pessoa antes da maternidade, ela não vai voltar mais. Porque hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. A minha identidade é a mesma. Muitos dos meus gostos continuam os mesmos, mas tem coisas que hoje não era a mesma coisa que há alguns anos atrás, anos antes de eu ser mãe. Eu gostava bastante de filme de suspense, eu gostava bastante de filme de terror. Hoje eu não gosto de assistir coisas que tem sangue, que tem morte, não gosto mais. Eu lembro que minhas comidas favoritas, as coisas que eu mais gostava de comer eram coisas salgadas. Após a maternidade, hoje eu gosto muito de doce. Eu não ligava tanto assim para chocolate, gostava, lógico, eu gostava sim, comia. Mas hoje eu gosto bem mais de doce do que antes da maternidade. Hoje eu não vou mais para lugares que eu não me sentir bem. Antes eu ia para agradar as pessoas. Ah, mas se eu não for lá, tal pessoa vai ficar chateada comigo. E eu ia. Hoje eu penso muito bem antes de sair de casa. Muito bem. Eu quero ir para um lugar que eu me sinta bem. Eu quero ir para lugares que eu me sinta acolhida. Eu quero ir para lugares que eu vou dar risada. Ambientes mais calmos. E eu realmente mudei. Só que eu me encontrei na música. Eu me encontrei na minha cantora favorita. Eu entendi dançando naquela aula de dança, naquele estúdio de dança, eu entendi que eu me deixei de lado. Eu realmente, eu estava pensando apenas no meu filho, só no meu filho. E algo que eu sempre amei fazer, sempre foi a minha paixão, eu sempre gostei de dançar, sempre, eu era uma pessoa que eu não ficava um dia sem dançar, eu era uma pessoa
que fazia trabalhos voluntários, de danças de salões. Eu fazia trabalho voluntário de dança de salão. Sempre gostei de dança. E eu me ver naquela situação, eu entendi. Não, peraí. Você é mãe, você tem um filho pequenininho, depende de você. Mas você não pode se deixar de lado. Você também importa. Você é muito importante, sim. Você se tornou mãe, mas antes de você ser mãe, você era um ser humano. Você é um ser humano. E foi aí que eu entendi. Hoje eu sou uma pessoa bem mais feliz, porque eu entendi que tá tudo bem eu cuidar de mim, tá tudo bem eu pensar um pouquinho em mim. Se a gente deixar, a maternidade absorve tudo da gente. Vai absorvendo, e quando a gente perceber, a gente não se encontra mais. A gente se olha no espelho e não se reconhece mais. A gente se olha no espelho e percebe que é algo que você fez a vida inteira, que você desaprendeu. Eu nunca pensei que eu ia desaprender a dançar. Nunca pensei. Sempre foi algo assim tão automático na minha cabeça. Eu não me lembro, eu não tenho uma lembrança do dia em que eu não dancei na minha vida. Eu sempre dancei, sempre gostei muito. Era o ar que eu respirava, sempre foi o ar que eu respirava. E eu desaprendi a dançar. Eu fiquei 4 meses sem dançar. 4 meses sem ouvir a minha cantora favorita, que eu não deixava de ouvir um dia sequer. E eu me ver naquela situação, não foi fácil. Não foi fácil. E eu entendi que eu sou mãe, mas antes de ser mãe, eu sou mulher, eu sou ser humano, eu sou esposa. Eu tenho que me cuidar, sim. E eu não posso deixar de dançar, porque é a dança que me fez voltar para a realidade. É ao dançar que minha alma acende. Minha alma acende de uma forma que faz meu corpo todo arrepiar. E é uma coisa que sempre teve comigo, sempre. Desde quando eu me entendo por gente, eu sempre dancei. E é sobre isso. É sobre você se tornar mãe, é sobre você ter ali o amor da sua vida e você passar por vários momentos felizes com ele, amar, sentir o cheirinho, as primeiras palavrinhas, ver ele aprender a andar, aprender a comer, tudo do zero. Mas fica aqui o meu recado para você, mamãe. Eu sei que você ama muito seu filho, você ama muito sua filha, mas não deixe de fazer algo que te faça brilhar. Não deixe de fazer algo que faça sua alma brilhar, porque a dança fazia a minha alma brilhar, a dança faz a minha alma brilhar. Eu posso não estar lá fora dançando, no estúdio de dança que eu queria bastante, por vários motivos. Um deles é o tempo. Porém, eu danço aqui em casa mesmo. Coloco uma música e danço antes dele acordar. Ouço minha música favorita, minha cantora favorita. Todos os dias que eu tô tomando banho, eu ouço minha cantora favorita. E ao ouvir a minha cantora favorita, parece que minha alma faz assim, acende. Não se deixe de lado, mamãe. Não se deixe de lado. Não se esqueça que seu filho precisa de você bem, precisa de você com a cabeça boa. Então, esse é o meu recado para você. Não se abandone,
porque eu me abandonei. Por 4 meses eu desaprendi a dançar, algo que eu sempre fiz, desde que eu me entendo por gente. E eu me resgatei através daquilo que eu sempre fiz. Foi através da dança que eu me resgatei como ser humano, como pessoa novamente. E é sobre isso. E fica aí o meu abraço e tchau, tchau!